Legal, pessoal. Então, nós vimos aí uma introdução sobre os animais e vimos o primeiro grupo, o primeiro filo de animais, que são os poríferos, as esponjas. Animais peronomútil, porque não tem tecidos verdadeiros, a gente viu que todos os outros vão ter, não tem simetria, e a gente vai ver que as etapas do desenvolvimento embrionário são um pouquinho mais simplificadas também. Por conta disso, pessoal, os poríferos que a gente acabou de ver, todos eles entram num grupo que a gente chama comumente de parazoários. Para é quase, né? Paralelo, né? São animais peronomútil. Animais ali, lógico, estão no reino dos animais, metazoa são animais, mas são limítrofes ali, quase como se fosse uma coisa diferente, mas não é. São animais, tá? Não venha dizer que não são. Todos os outros grupos, todos os outros que a gente vai ver até agora, eles pertencem ao que a gente chama de sub-reino eumetazoa. Eu quer dizer verdadeiro, né? Eucarionte, célula com núcleo verdadeiro, né? Então são os animais, esses sim, 100% animais. De novo, figurativamente, não que os poríferos não sejam animais, são, mas tem essas características diferentes que deixam ele numa posição limítrofe. Todos os outros no subfilo é o metazoa, tá? Então esses caras todos, quase todos vão ter uma organização simétrica, todos vão ter tecidos organizados, então vai ter tecido muscular, vai ter tecido nervoso, vai ter tecido epitelial em todos os grupos que a gente vai começar a ver agora, que nas esponjas não tinha, e todos eles vão passar por outras etapas do desenvolvimento embrionário que os poríferos não passavam. Então, todo mundo que a gente vai começar a estudar a partir de agora vai ser diferente das esponjas nesses sentidos. Vai ter tecido, eu não vou ficar falando, esse grupo tem tecido, esse também. Não, todo mundo a partir de agora tem. O único que não tinha eram as esponjas. Tá? E todos os grupos a partir de agora tem isso aqui também. Né? Eu falei na outra aula, você deve ter assistido, que todos os animais têm este desenvolvimento embrionário aí que vocês estão vendo na tela. A união dos gametas que vai formar o zigoto. Esse zigoto passa por divisões ou clivagens formando a mórula. Essa mórula se modifica estruturalmente formando essa bolinha que se chama blástula, né? E em alguns casos aí a blástula vai formar a gástula. Bom, os poríferos, as esponjas, elas só chegavam até aqui. Esse é o desenvolvimento embrionário de uma esponja. Da blástula ia a formação, ou derivava-se aí a formação daquela larva anfiblástula, e virava outra coisa. Mas a esponja não chega neste nível aqui. Outro motivo pelo qual ela tá diferente, tá naquele grupo dos parazoários, não tá dentro do eumetazoa. De novo, todos os outros animais que a gente vai estudar a partir de agora, tirando a esponja, eles passam por todas essas fases do desenvolvimento embrionário. Passam pela blástula, a blástula sofre uma invaginação em dado momento, vocês já devem ter visto isso, e forma-se uma gástrula. E daí? Por que isso é importante? Isso é importante porque a gástrula ela vai ser a primeira vez no embrião, desde o seu comecinho, que ele vai ter células começando a se diferenciar. Né? Os chamados folhetos embrionários. Quando a gástrula sofre essa invaginação, ela fica com a parte de fora a ectoderma, que tem células da parte de fora, células da ectoderma, e a parte de dentro, a endoderma. Essas células vão ter destinos diferentes. Umas vão virar uns tecidos, outras vão virar outros. E isso, lógico, é diferente. Né? Então formam-se esses folhetos embrionários. Começa-se a ter uma estruturação, uma diferenciação, melhor dizendo, no embrião, que vai se desenvolver. Esponja não tem isso. Todos os animais que a gente vai ver a partir de agora têm isso. Né? Então, essa aqui é a gástrula, que vai estar presente em todos os animais que não são esponjas. Vão ter uma ectoderma, uma endoderma, e uma abertura, e uma cavidade interna chamada arquêntero, que vai dar origem ao sistema digestório em todos esses animais, e uma abertura chamada blastóporo, que é a primeira abertura que se abre para o sistema digestório. A gente vai falar dando um pouquinho mais, provavelmente no MIT ou nas aulas subsequentes. Por agora, então falamos dos poríferos, que não tem nada disso, ou que só chega na blástula, tá?
E agora nós vamos falar de todos os outros animais. Todos os outros animais formam a gástrula, muito bem, legal, bacana. E todos esses outros animais vão se diferenciar com relação ao número de folhetos embrionários, ao número de camadas de células que vão se formar a partir da gástrula. Os que a gente vai ver hoje, que são os quinidários, eles têm só 2 folhetos embrionários. Então a gástrula ela se desenvolve e fica mesmo com a parte de fora, a ectoderma, e as células da parte de fora, células da ectoderma, e a camada interna, a endoderma, e as células da endoderma. Esses animais com 2 folhetos embrionários são chamados de diblásticos. Diblásticos, né? E vão ter animais que não são os que a gente vai estudar hoje, a gente vai estudar eles mais para frente, mas são muitos, que além da ectoderma e da endoderma, ectoderma na parte de fora, a endoderma na parte de dentro, vão desenvolver uma camada no meio, que é a mesoderma. Já falamos até um pouquinho dela quando falamos de celoma. Então esses animais são os animais chamados triblásticos, que a gente não vai falar deles hoje, mas eles estão lá. Tá? Então, já falei que a endoderme vai formar o tubo digestivo, beleza. Então, o que a gente tem é isso aí, ó. Você tem a história evolutiva dos animais até agora. Isso aí vai ficar mais complicado. Você tem um ancestral comum, provavelmente alguma coisa parecida ali, não é exatamente parecida com o protozoário, uma coisinha mais simples. Se tornou em dado momento multicelular. Beleza. Esse ancestral rudimentar multicelular era o ancestral de todos os animais. E uma linhagem ficou relativamente rudimentar, relativamente sem grandes mudanças. Foi evoluindo ao longo de centenas de milhões de anos, não é exagero, e se tornou o que hoje a gente tem aqui como os poríferos. Essa linhagem é a linhagem dos parazoa. Aqui amarelinho tem as esponjas, os poríferos. Outra linhagem desenvolveu o quê? Desenvolveu a gastrulação, formou gástrulas, formou folhetos embrionários. Alguns animais ficaram felizes e contentes com 2 folhetos embrionários, são os animais diblásticos, a gente vai falar deles daqui a um minuto. E os outros acabaram desenvolvendo 3 folhetos embrionários, são os triblásticos, que a gente vai falar deles na próxima aula. Vou começar a falar deles na próxima aula. Tudo bem? Essa é a história evolutiva que a gente tem até agora, a hipótese evolutiva que a gente tem até agora. De novo, mesma coisa. Então você teria um ancestral aqui multicelular, uma parte deles continuou sem tecidos verdadeiros, deu origem ao que hoje são os poríferos, uma parte conseguiu tecidos, conseguiu a gástrula, e aí você divide toda essa galera que eu vou pintar de preto, que a gente não vai falar hoje, que são os triblásticos, vamos falar deles mais para frente, e o grupo que a gente vai falar agora, que tem 2 folhetos embrionários, que são os quinidários. Legal? Deu para entender até onde a gente chegou? Tá dando para entender não só os grupos, mas um pouquinho da história evolutiva deles? Vamos falar mais sobre isso no Meet, tá, pessoal? A gente está sempre apertado por tempo e eu vi que já deu bastante tempo aqui. Vamos continuar. Então, pessoal, multicelular tem tecidos verdadeiros. Tem 2 folhetos embrionários, são os quinidários. Legal, mas se eu falasse só essas informações para você, talvez não ajudasse você a entender quem são os quinidários. Então tem umas imagens para ajudar a gente. Água viva, as medusas, caravelas, né? Anêmonas do mar, hidra, que é um pólipo, né? E os corais, tá? Minha cara aqui no meio, mas talvez eu tire ela do meio. Corais. Todos esses são os quinidários, né? Relativamente comuns, né? Eu mesmo já vi uma caravela lá na praia. Não é uma coisa que você vê todo dia, mas enfim. E todos aquáticos, a esmagadora maioria marinho também. Outros são de água doce. Essa hidra, por exemplo, é de água doce, tá? São esses caras. Tá? Quais são as características desses caras? Então, vamos falar do que classifica eles como quinidários. São todos aquáticos, têm aquelas características, vão ter 2 folhetos embrionários, vão ter tecidos verdadeiros, nós vamos falar disso. Né? Esses caras já têm uma forma de simetria. Você olhar para essa... anemona não, desculpa. Para essa água-viva que está aí na fotografia, você vai ver que ela é simétrica. Talvez você não saiba também como ela é simétrica.
mas você vê a simetria. Esses animais têm uma simetria do tipo radial. Ainda não é uma simetria bilateral, não tem lado esquerdo e direito. Você pode cortar essa água-viva que está aí como uma pizza. Passando pelo centro ali, passando pelo eixo central, você pode cortar ela em várias orientações diferentes. Ou seja, ela não tem um lado esquerdo nem um lado direito, não tem frente e trás, quando muito tem em cima e embaixo. Né? E aí a gente que meio que define isso, nem é correto para os zoólogos falar em cima e embaixo, porque ela nada para cima, ela nada para baixo também, ela nada como ela quiser. Né? Mas tem uma diferença, tem uma simetria, mas ainda não é a simetria bilateral. Tá? Esses caras têm duas formas corporais características. Aí a gente está vendo uma medusa, que é a forma móvel, ela nada na água, ela vai pulsando e nadando. Tem a forma séssil, a forma paradona, que são as anêmonas, fica parado ali com os tentáculos para cima. E elas têm, dá para ver mais ou menos aqui, uma cavidade gastrovascular, né? Tem só uma abertura, a gente vai falar sobre isso. Agora, o nome quinidário, pessoal, ele vem de um tipo celular muito característico desses animais que eles têm, e só eles têm, que é o quinidócito ou quinidoblasto. O nome varia aí. Que é uma célula urticante, é uma célula que tem substância urticante presa dentro dela e que quando ela é estimulada, ela libera essa substância. Todos os quinidários têm isso. Você já devem ter ouvido falar, né, que a água viva dá choque, queima. Dá choque no Bob Esponja, isso está errado, tá? Totalmente errado. Ela queima, né? É por conta dessa substância urticante. Algumas fazem mais mal pra gente, outras não. Algumas vão queimar mais, outras queimam menos, mas todas têm os quinidócitos ou os quinidoblastos. Dá pra ver lá no filme Procurando Nemo, o primeiro, né, que a Dory ela é pega naqueles quinidoblastos. O pai do Nemo não, já vou falar disso depois. Mas todas elas têm essas células urticantes, ou seja, todas queimam, como eu falei, algumas são até perigosas pra gente, né? Você tem alguns grupos bem perigosos pra gente, não porque o negócio mata, mas às vezes você tá nadando ali, pega em você, tá? É um negócio, dizem que é dolorido para burro, eu nunca sofri disso, mas dizem que dói muito, né? E outras não fazem mal pra gente, mas elas também têm os quinidócitos, que são essas células com substância urticante. Legal? Beleza. Então, pessoal, aí as duas formas diferentes de quinidários. A forma séssil-parada, que são os pólipos, as anêmonas, e a forma móvel, que são as medusas, a forma medusoide. As duas formas, pessoal, vão ter o quê? Tentáculos virados para cima ou para baixo, uma cavidade, eu já falei, gastrovascular. Então percebam que só tem uma abertura. O animal come, esses animais em geral são predadores de organismos menores que eles, comem e o alimento vai ser digerido aqui nessa cavidade gastrovascular. E depois sai por onde? Sai por onde entrou. Isso aí é o que a gente chama de sistema digestório incompleto. O alimento vai sair pela boca, pela única abertura que tem. Vai sair por onde entrou. Né? Mas é uma cavidade gastrovascular. Tem esse nome porque gastro é onde vai rolar a digestão. Né? Gastrologista é o médico do estômago. E vascular porque também isso vai servir para redistribuição de nutrientes e gases. Esse animal não é lá muito complexo. Então, para distribuir gases excretos, ele depende também dessa cavidade gastrovascular. Né? Essa partezinha amarela aí por dentro. Né? E a partezinha por fora é a epiderme. Entre a cavidade gastrovascular e a epiderme você tem uma mesogleia, formada aí por proteína, tecido extracelular, líquido. Esses animais é 90, 95% de água. Né? Uma água viva ela é formada por 90, 95% de água. Então, água. Né? E é isso, essa é a estrutura básica do corpo desses animais. Reparem, anêmona, paradona, tentáculos voltados para cima, medusa, móvel, tentáculos voltados para baixo. Mas a estrutura não é tão diferente assim. Uma é parada, séssil, a outra é uma forma móvel, livre natante. Né? Então aí mostrando de novo os tecidos do quinidário, as células da estrutura. Aqui a camada interna da endoderme, voltada para a cavidade gastrovascular. Né? Você vai ter células musculares, células digestivas, células musculares digestivas, né? Células produtoras de muco, que vão ser responsáveis todas elas pela digestão do organismo. Esse animal vai comer pela boca, né?
e o alimento vai ser digerido aqui na cavidade gastrovascular. A digestão vai ser parcialmente fora da célula. Essas células aqui digestivas, elas vão secretar enzimas digestivas que vão digerir o corpo do animal fora da célula, dentro da cavidade, mas parte da digestão se dá dentro da célula, parte da digestão é intracelular. Você tem a mesogleia aqui no meio, e aqui no meio o tecido muscular e tecido nervoso, né? A gente vai falar do tecido nervoso desses caras. E do lado de fora, a camada epidérmica, com células do epitélio e os tais dos quinidoblastos ou quinidócitos, que são as células urticantes, mais presentes em algumas regiões do que em outras, né? Então, a digestão começa fora da célula, mas termina dentro da célula. A digestão final é intracelular. O sistema nervoso que está correndo aqui no meio, né, você tem uma célula nervosa bem aqui, é um sistema nervoso difuso. O que isso significa? Esse organismo tem um sistema nervoso, ele tem nervos, você cutuca uma água viva, ela vai responder rapidamente por causa do sistema nervoso, mas ele é difuso, esse animal não tem um que a gente chama de cérebro, nem rudimentar. Não tem uma centralização do sistema nervoso, né? Por isso, a capacidade, vamos dizer assim, cognitiva, se é que dá para falar isso, ela é limitada. Esse organismo, ele, como todo organismo, ele tem uma noção ele recebe estímulos do mundo à volta dele, senão ele não sobreviveria, né? Mas a forma com que esse animal tem para responder a isso e para organizar respostas é relativamente, né, comparado com a gente, né, é rudimentar, tá? É isso. Bom, o quinidócito ou quinidoblasto, ele é essa célula assim, ele tem dentro dela uma cavidade chamada nematocisto, que contém o líquidozinho urticante e um filamento que fica recolhido, fica preso ali dentro. Além disso, ele tem um gatilho chamado quinidocílio. Esse gatilho é físico. Quando você cutuca ele, lógico, é uma estrutura microscópica, mas quando alguma coisa cutuca ele, a abertura, chamada opérculo do quinidócito, se abre e a coisa toda meio que vira do avesso. A coisa toda é expelida. O filamento junto com o líquido urticante. Então, uma vez que o gatilho seja disparado, você cutuca ele, a coisa toda se verte e vai acontecer isso. Ó, o cílio vai sair para o lado de fora, sai para fora que bonito, né? O cílio vai sair junto com o líquido urticante e isso aí vai liberar a toxina. Se isso aí encosta em alguma coisa, vai produzir aquela sensação de queimação, de queimadura, né? Esse gatilho é físico. O animal ele não pode escolher quando ele quer gatilhar. Se você botar a mão no bicho, você vai disparar um monte de quinidócitos e isso vai acontecer com um monte de células, vai liberar um monte de substância urticante, vai liberar esses cílios que vão agredir também o tecido, vai sentir a sensação de queimação, você querendo ou não. Então não é o bicho que escolhe quando ele vai liberar isso, é um gatilho físico e essas células estão sempre sendo utilizadas, depois que ela é utilizada ela não pode se recarregar, vamos dizer assim. Outras vão sendo produzidas para substituir as que foram utilizadas. Todo quinidário tem isso, as mais diferentes formas, o cílio tem as mais diferentes formas, mas todos eles liberam essa substância urticante que ele usa tanto para defesa quanto para capturar presas. Legal? Então aqui mais uma vez, né, nos tentáculos você tem os quinidócitos, dentro dele o nematocisto, com o fiozinho enrolado. Quando o gatilho é disparado, isso se everte, isso vira do avesso, enrola na presa e libera a substância urticante. Tudo ali. Isso acaba danificando, dando aquela sensação de queimadura. Legal? Bom, vamos falar da reprodução desses caras. Como as esponjas eles têm duas formas de reprodução, assexuada e sexuada. Né? A assexuada está aqui, brotamento. Que nem o Bob Esponja. Ó, tá vendo a hidra? Isso aí é uma hidra, um pólipo, e formando ali os brotinhos, que podem ficar de boa aqui junto com a hidra ou podem eventualmente se destacar e viver a vida deles. De qualquer forma, vão ser clones, vão ser geneticamente idênticos à mãezinha deles aqui. Né? Isso é a reprodução assexuada. E quanto à reprodução sexuada, você tem uma grande variação de modos de reprodução. Fecundação pode ser interna, dentro do corpo da mãe, ou externa.
Eles podem ou não ter uma larva, desenvolvimento direto ou indireto, e você tem espécies que são hermafroditas, monóicas, espécies que são dioicas, você tem macho e fêmea. Então, aqui um exemplo de um ciclo de vida de um pólipo particular. Eu escolhi esse porque ele é relativamente bem simples, são as hidras, né? Então, as hidras adultas você tem macho e fêmea, tem hidra menina e tem hidra menino. A diferença, a hidra menino libera espermatozoides na água, os espermatozoides vão nadar até a hidra fêmea e na superfície do corpo da hidra ela tem uma célula que vai se desenvolver no óvulo lá. Você tem a fecundação, o espermatozoide nadando ele encontra o óvulo e veja só, o desenvolvimento ele é interno, ou parcialmente interno. O embriãozinho começa a se desenvolver dentro da hidra mãe. Né? Nem todo, de novo, tem de tudo. Nem toda espécie é assim, como a gente vai ver. Em dado momento do desenvolvimento, na gástrula, esse embriãozinho se desprende, vai se prender no chão e formar uma outra hidrazinha que vai crescer para continuar o ciclo de vida. Então, um ciclo de vida bem simples, como eu falei. Você tem fecundação interna, como esse caso, você tem fecundação externa. O macho libera espermatozoide, a fêmea libera óvulos, tudo se encontra na água. Você tem formas larvais, que não aparecem aí. Né? Esse é o mais simples e vamos para um pouquinho mais complexo, que ocorre em alguns outros quinidários, que é a chamada alternância de geração ou metagênese. Não confundam, pessoal, com a alternância de gerações do ciclo de vida de algumas algas ou das plantas. São coisas diferentes, o ciclo é diferente. Né? Aqui você tem o ciclo de vida de todos os animais, a gente vai ver. Você só tem uma outra fase assexuada pela liberação e dispersão. A gente vai ver como é diferente, vocês vão entender. Então, é um outro tipo de alternância de geração. Pode ter o mesmo nome, mas não tem necessariamente nada a ver. Vamos entender o ciclo, daí eu explico, tá? Então, o que acontece? Você tem a forma de medusa de uma certa espécie. A medusinha macho, a medusinha fêmea, nesse caso é dioico, né? Você tem o macho e fêmea. E eles liberam espermatozoides e óvulos na água. Ou, no caso, a fecundação interna, peraí. Fecundação interna, desculpa. Então, nesse caso, libera-se espermatozoides na água, que vão encontrar a fêmea, e lá dentro da fêmea, o óvulo vai ser fecundado e vai se desenvolver até certo estágio no desenvolvimento. A fêmea, então, vai liberar larvas, chamadas plânulas. Na água, essa larva vai sair nadando feliz e contente. Só que essa larva ela não vai virar imediatamente, em alguns casos pode acontecer isso, mas nesse caso não. Ela não vai virar imediatamente outra medusa. Não vai acontecer isso. Essa larva vai se desenvolver numa forma de um pólipo, numa forma de uma anêmona, que vai crescer e viver um tempinho, como uma anêmona, parada ali. Por isso a alternância de geração. Você tem as duas formas de vida no mesmo ciclo, na mesma espécie. Entendeu? Em dado momento, esse pólipo vai passar por um processo chamado estrobilização. Que nome bonito, né? É um bom nome aí para o papagaio, para o cachorro, né? Ou seja, vai começar a se formar da parte oral aí do pólipo esses estróbilos que vão se soltar e formar pequenas anêmonas. Então, um único pólipo vai formar vários dessas pequenas medusas, desculpa, dessas pequenas formas medusoides, que vão se soltar e eventualmente vão se desenvolver em medusas adultas. Então, isso é a alternância de geração que ocorre em algumas espécies. É o ciclo mais complicado. Por que isso é diferente da alternância de geração das plantas? Porque o ciclo de vida é totalmente diferente. Aqui você tem a fecundação ocorrendo aqui e a meiose vai ser a meiose na produção dos gametas. O ciclo de vida, ele é o mesmo ciclo de vida de todos os animais, aquele que eu mostrei na outra aula. A única diferença é que você tem esses passos a mais aí na forma de pólipo. Mas fora isso é igual. A gente vai ver que o ciclo de vida das plantas pode parecer que tem algumas semelhanças, mas ele é bem diferente. Legal, pessoal? Então esse é o ciclo de vida que ocorre em alguns quinidários, alternância de gerações. Né? E agora, para terminar, porque o tempo já está muito extenso, vamos só ver um pouquinho da diversidade dos quinidários. Então a caravela e as obélias, que são colônias, pode parecer que é um bicho só, mas não é, são colônias, quinidários. Algumas formas de medusas, né? Cifozoários, são organismos muito bonitos, né, cara? Aqui outra forma, isso
Isso aí é uma vespa do mar, se não me engano, um cubozoa. Essas espécies costumam ser perigosas, né? E aí as anêmonas, né? Formas que ficam paradonas ali, formas sésseis. E os corais, que são colônias de pólipos que crescem junto e geralmente tem um exoesqueleto calcário revestindo. Esse exoesqueleto ele vai crescendo, novos corais vão substituindo os antigos e isso vai formando aqueles grandes recifes de corais, as maiores estruturas formadas por seres vivos presentes no nosso planeta e que não são formados por seres humanos, são formados por esses seres muito simples aí. Vamos ver se tem mais coral aqui. Não tem. Mais a diversidade. Aqui, os recifes de coral. Então, esses organismos vão crescendo e formando essas formas bem bonitas. Os corais também são quinidários. E aqui, visto de cima, um grande recife de coral. Tudo isso foi formado ao longo de milhões de anos por aqueles organismos pequenininhos que foram secretando calcário e crescendo ali uns sobre os outros. Quando os velhos morriam, os novos tomavam lugar, formando esses grandes recifes de coral. Tem uma enorme importância ecológica. Isso aqui serve de berçário, serve de vida para ecossistemas inteiros marinhos, né? E é por isso que o desaparecimento deles está acontecendo é uma coisa preocupante. Beleza? Eu acho que é isso aí, pessoal. Vimos então hoje os poríferos e os quinidários, tá? Semana que vem tem mais. Até mais.